Eu vim representando o sistema OCB, no qual o presidente é o Estéreo Colnago e o superintendente Carlos André. Eles me fizeram esse convite, pediram para que eu viesse até vocês. Claro, eu vim com portas abertas, aí, sempre com bom grado, para poder a gente estar divulgando o cooperativismo. E inicialmente eu começo essa palestra aqui perguntando para vocês aqui o que vocês entendem sobre cooperativismo. Alguém se atentaria a me dizer o que vocês entendem sobre cooperativismo? Alguém? Muito bom, nosso amigo do IDAF ali já... ICAPE, desculpa, ICAPE. A gente trabalha muito com IDAF, ICAPE. Então, o que ele falou tudo. É a junção dos esforços. Hoje, em tempo de crise, é o que se há de fazer. Hoje, muitas pessoas fazem o cooperativismo sem saber o que estão fazendo. Posso dar um exemplo recente, e na qual todos estão cientes que está acontecendo. A barragem de Mariana se rompeu. Existem várias pessoas fazendo esforços atrás de vítimas, não só bombeiros, outras pessoas estão contribuindo com isso, além, claro, de estarem fazendo as doações de alimentos, doações de água, remédios, etc. Isso é cooperativismo. Isso é cooperativismo. É social, mas é o cooperativismo. São poucas pessoas, infelizmente. Não o Brasil, apesar de que o brasileiro é a pessoa que mais ajuda, se eu não me engano, em algumas pesquisas realizadas, hoje o Brasil é aquele povo que mais contribui com ajudar o próximo. Claro que muitos duvidam disso, porque a gente vive num momento de crise política, eu entendo dessa forma, crise política e não financeira. E isso é bem claro, você falar bem assim, como que o brasileiro ajuda num país do jeito que a gente está nesse momento? Ajuda sim, infelizmente por algumas pessoas a gente está da forma que se encontra, mas ajuda. Então eu vim mostrar para vocês aqui, falar um pouquinho sobre cooperativa, sobre cooperativismo, sobre trabalho e renda. Pode ser. Então, esse é o mundo moderno hoje que nós vivemos, que é a sociedade de conhecimento, economia globalizante, mudanças permanentes, aprender e desaprender. Hoje as mudanças são assim, rápidas. Hoje, para quem trabalha às vezes na área contábil, jurídica, administrativas, vocês podem ver que as mudanças são rápidas. Assim como também acontece, inclusive com o agropecuário. A mudança climática foi muito rápida. Hoje a gente passa por uma crise hídrica. Ontem eu estava conversando, não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem, ACA, que trabalha com camarões. Existe lá em São Domingos do Norte. Eu estava em São Gabriel, passei por São Gabriel, conversei com o pessoal lá da Coabriel, que trabalha com café Conilon, né? Tipo assim, de 10 pessoas que entraram na sala na qual eu estava conversando, 8 mais ou menos chorando por causa que não tinha água. E a ACA hoje, que trabalha com camarões, ela possui um problema, ela está perdendo cooperados, porque alguns cooperados não querem continuar devido à crise hídrica. Então, hoje os camarões que eles vendiam, que eram maiores, estão saindo muito pequenos. Então, para você ver como que a mudança é rápida. E hoje são poucos que entendem isso. A cultura de cooperação, hoje, eu acredito e defendo de que a cultura de cooperação deveria acontecer dentro da sala de aula, o que hoje, infelizmente, não acontece. Deviam ser desenvolvidos alguns trabalhos junto com as crianças. Um dia desse eu vi uma notícia lá na Globo, se eu não me engano, falando bem assim, que lá no Japão, eles colocaram as crianças para lavar os banheiros da escola, ajudar na lavagem da escola. Por quê? Porque para eles saberem o tamanho da importância que eles têm em preservar o patrimônio deles. Isso aqui no Brasil, se fosse feito, ia dar polícia, ia dar cadeia para diretor de escola, cadeia para professor. Gente, a escola não vai educar seus filhos.
Isso nunca, vocês têm que saber disso. Quem educa os filhos de vocês são vocês. A escola simplesmente ajuda, ela não substitui os pais. E lá na escola eles estão falando assim, você tem que ter a noção e a guarda do seu patrimônio, você tem que entender o que você está fazendo. Esse patrimônio que você está estudando aqui, onde você está estudando, é seu. Foi através dos esforços dos seus pais, da sua família, que foi criado isso. São impostos, gente, são dinheiro nosso. Não adianta você falar bem assim, não, isso aqui foi feito isso, que nós fizemos. Não, quem fez foi a população, foi o dinheiro da população. Então isso é cooperativismo. A partir do momento que você trata isso dentro da escola, traz isso para os alunos começam a trabalhar diante disso e começam a perceber. Então a cultura aqui de cooperação é uma filosofia, é uma forma de pensar e agir, que pressupõe na crença e em valores e princípios humanísticos. Esses princípios humanísticos, principalmente, é o que está acontecendo agora na situação de Mariana aí, que a gente está vendo as ajudas que são feitas. Você pode ver que as pessoas estão cooperando sem esperar por retorno algum. Elas só esperam que as pessoas que estejam na necessidade, elas estejam bem. Isso é uma parte do cooperativismo. Ela se instala se forem desenvolvidas a confiança, solidariedade e cooperação entre as pessoas, em que todos unem energias empreendedoras para ganhar juntos. O cooperativismo é isso, ganhar junto. Não existe essa de eu sou o presidente, eu mando em cooperativa, eu que sou o dono da cooperativa. Não existe. A cooperativa, se vocês não sabem, o órgão maior da cooperativa é a Assembleia. Então quem decide são os cooperados. Assim como hoje quem decide o Brasil são os brasileiros, que infelizmente ainda não estão conseguindo decidir nada. Entendeu? Então hoje a cooperativa é da mesma forma. Você elege a pessoa para que ela faça essa administração da forma que você confia nela, você confia naquela pessoa e elege ela como presidente, outro como diretor financeiro, conselheiro fiscal e assim sucessivamente. Então, só que quem manda ali é você. Se você juntar uma assembleia e destituir o presidente do cargo, pronto, isso pode ser feito. Então isso é cooperação. O momento em que você envolve todas essas pessoas em cooperativa é exatamente esse momento. Hoje, na posição que a gente vem passando da crise hídrica, essa crise que dizem que se instalou no Brasil, na verdade eu entendo, existe diversos, talvez vocês podem não concordar comigo, mas a crise na verdade não é financeira, é política. O que está acontecendo é que as empresas maiores aí no mercado estão se aproveitando do momento para poder reduzir custos. É isso que está acontecendo. Eu tenho um amigo meu que trabalhou 26 anos na Vale e foi demitido. Ele saiu e falou bem assim, rapaz, e me perguntou, o que eu monto? Eu falei, não, eu sou contador, eu não sou gênio da lâmpada. Então você que tem que saber o que você realmente quer. Então é isso que está acontecendo. Assim como que eu creio que você pode baixar. Hoje, eu tenho certeza que em um lugar pequeno, se o dono da empresa chegar lá e falar, rapaz, minha situação está ruim por causa da crise, e ele chegar para o funcionário e falar bem assim, cara, eu vou ter que diminuir seu salário em R$200, se não for isso, eu vou ter que te demitir, porque a crise está ruim. Eu tenho certeza absoluta que o funcionário vai aceitar. Porque ele já está com aquilo na ideia de que nós estamos em crise, se eu não aceitar ele vai me mandar embora, eu não vou conseguir outro emprego. Já existe isso. Na cooperação não existe isso não, gente. Cooperativismo não existe isso de o cara te mandar embora. Ele é seu parceiro, ele está ali, ele é seu sócio. Então você tem que confiar nele assim como ele tem que confiar em você. Então, vocês vão estar vendo mais para frente que eu vou demonstrar para vocês que existem cooperativas que são sucesso aqui no estado, cooperativas agropecuárias, algumas pequenas. Nós temos aqui em Conha, aqui é Caçu, nosso amigo Gustavo, alguns aqui devem conhecer. Rapaz, aquilo é um exemplo. 7 horas da manhã, tá mandando mensagem, tá urgente comigo,
Você está vendo? E ele é o presidente da CAFSU. É um garoto na qual o sistema OCB chama ele até de, a gente chama até de Gustavo Tcheretchê, que ele é muito serelepe assim, e ele, se você prometer uma coisa a ele, meu amigo, ou você desliga o celular ou você muda do Espírito Santo, que ele vai te cobrar. Então, e ele está ali junto, as pessoas se unem, uma das melhores cooperativas de agricultura familiar do estado, a CAFSU, aqui em Conha, do lado de vocês. Nós temos uma das melhores cooperativas de trabalho do estado aqui, ela fica no norte do estado, são formadas por quilombolas na qual mal sabem escrever os nomes. Olha que interessante, um cara que não sabe escrever o nome e faz parte de uma das melhores cooperativas. São 32 quilombolas. Uma única pessoa sabe escrever, realmente sabe ler facilmente, é a qual fica dentro da cooperativa, enviando dados, fazendo relatórios para contabilidade, demonstrando para ele, explicando os outros, que é um jovem também da comunidade quilombola, e a cooperativa está pagando um curso de administração para ele está começando a fazer agora. Ele sim desenvolve cooperativismo. A cooperativa só se formou depois de um contrato que eles conseguiram com a Fibria, e a Fibria começou a pagar para eles fazer. Sabe qual é o trabalho deles? Entrar na mata, aonde a máquina não consegue passar, e roçar. Fica ali o dia todo, só roçando. Cada um tira em torno de 2.000, 2.300 todo mês. Eles conseguiram, eles alugavam um ônibus para que o ônibus deslocasse, levasse eles e trouxessem. Eles pagavam 12 mil reais por mês de aluguel do ônibus. Com o esforço que eles fizeram, a Marco Polo, que se instalou lá no norte do estado, eles foram lá chorar um pouco na Marco Polo. A Marco Polo falou: beleza, cara, a gente tem um ônibus aqui meio velhinho, nós vamos dar para vocês. Deram. Eles economizaram 12 mil por mês. Com essa economia, sabe o que eles fizeram? Olha o cooperativismo. Compraram um veículo e deixaram na associação da comunidade, para que, quando alguma pessoa da comunidade viesse a passar mal, pudesse ser levada a qualquer momento com um carro lá. Olha a situação, gente. Por isso é considerado uma das melhores cooperativas de trabalho do estado. Uma comunidade quilombola lá no norte do estado, lá, logo depois da Marco Polo, um pouco mais do lado esquerdo, assim, uma comunidade muito pequena. Isso é cooperativismo. Infelizmente, nem todos pensam assim. Então, tipo, eu conheço aqui, nós temos um amigo aqui que faz parte, se eu não me engano, da Itacop, né? Você mesmo. É Itacop? Você faz parte de alguma cooperativa, não faz? Copeagro. Então, eu pensei que fosse Itacop, mas eu já tinha te visto. Então, tipo, para vocês verem, hoje nós temos Copeagro, que é muito grande, Cocafé de Lajinha, aí tem lojas aqui, se eu não me engano, tem lojas aqui no estado, Brejetuba, foi lá que eu te vi, exatamente. E temos a Unimed, todos sabem aqui que a Unimed é cooperativa, né? Cicobi é cooperativa, todos conhecem. Porque antigamente, bem antes, quando eu era mais... Bem antes não, alguns aninhos atrás, que eu era garoto, eu achava que o Cicobi era banco do interior, né? Hoje ainda existe diversas pessoas que acham isso. Então, para vocês verem, uma cooperativa de 32 pessoas, na qual contribui para uma comunidade, fazem um diferencial enorme. Às vezes podem até salvar vidas, que é a situação do veículo que fica à disposição para caso alguém venha passar mal. Então, 32 pessoas salvando a comunidade, gente. Para vocês verem como o cooperativismo é muito importante. A cooperação, ela começa assim, ó. É um movimento que nasce da união das pessoas que querem somar, fazer e crescer juntas. Muito importante, crescer juntas, tá? Porque tem pessoas que querem constituir cooperativas para ganhar votos, em prol da própria pessoa, então, entre outras coisas. Com isso, são organizações que as pessoas são importantes, mais importantes que o resultado. Por quê? Dizem bem assim, cooperativa é uma entidade sem fins lucrativos. Alguém aqui acredita nisso? Quem aqui trabalha de graça?
Se tiver alguém, me fala que está contratado para trabalhar para mim. Ninguém trabalha de graça. Sem fins lucrativos é uma forma de se dizer, porque a cooperativa sim é sem fins lucrativos, o cooperado não. A cooperativa, ela não precisa dar lucro, o cooperado sim. Por quê? Vou explicar para vocês. Todo e qualquer trabalho que é feito pela cooperativa é repassado para o cooperado financeiramente. Suponhamos que você tenha lá 1000 sacas de café. Para que você não precise ou necessite correr atrás de um comprador de café, você chega para a cooperativa e fala: cooperativa, está aqui meu café. A cooperativa, por ela já ter esses contatos, vai vender o seu café e vai fazer o que com o dinheiro? Vai te repassar. Claro que com alguns probleminhas, com alguns valores a menores, porque tem que pagar imposto, tem que pagar a luz, a água, o telefone e o funcionário. Nada mais que justo, né? E ela vai fazer esse esforço para você, que para ela já tem. Então, por isso que a cooperativa é sem fins lucrativos, ela nunca vai ter lucro, porque o valor que deveria ser lucro é gasto exatamente para manter a cooperativa. Agora, a pessoa física, sim, o cooperado, ela tem lucro. Por isso que ela é considerada sem fins lucrativos. A cooperativa, sim, o cooperado nunca. Ninguém trabalha aqui de graça, creio eu, né? Gerando cidadania e inclusão social. Principal forma do cooperativismo. Consequentemente, o cooperativismo ele gera cidadania e inclusão social muito fácil. Vocês vão ver mais à frente que vai ter um ex-detento que montou uma cooperativa que hoje fatura em torno de 1 milhão e 200 anos. Por que ele montou? Eu vou passar a historinha para vocês ali. Ele montou essa cooperativa exatamente pelo fato de que ele, por ser ex-detento, não conseguia emprego, assim como demais detentos que também não conseguiam. O que ele pensou? Pessoal, vamos se unir, vamos começar a trabalhar de tal forma. Hoje, eles começaram a ganhar pouco no início, hoje eles faturam em torno de 1 milhão e 200 por ano, 100 mil por mês, né? É pensar e agir de forma coletiva e sustentável. É claro que ninguém pensa igual, mas nós sempre entramos em consenso. Numa sociedade, quando você está com o seu sócio, você precisa entrar no consenso com ele. Caso você queira fazer alguma coisa que precise de investimento da própria empresa, etc, etc. Agora, imagina uma cooperativa que tenha 40 pessoas. Imagina você entrar no consenso com 40 pessoas. Olha que complicado. Só que existe essa possibilidade, porque na cooperativa o órgão maior é a assembleia, é colocado em votação. O número maior, se sim ou se não, quem ganhou aí vai se aderir lá ao que foi votado. Então é muito interessante essa parte da cooperativa, devido você poder fazer ter essa possibilidade de voto sim ou não. Trabalho e renda aos cooperados, empregados e salários aos cooperados. É uma fonte de organizar um negócio que gera impostos e contribuições federais, estaduais, municipais e sociedade. Vocês acreditam aqui que você, em proporção, a pessoa física, ela paga mais imposto que uma pessoa jurídica? Em proporção? Vamos dizer, vou dar um exemplo. A empresa fatura 1 milhão. Ela paga... Na proporção dela, ela vai pagar X%. Você, como pessoa física, você paga mais imposto como pessoa física do que aquela empresa, na proporção. Alguém aqui acredita nisso? E por quê? Por favor. Você acredita, né? Se alguém tiver uma pergunta, vocês podem parar também, tá? Comentar alguma coisa. Por quê? Eu vou explicar por quê. Agora, eu vou explicar e vou perguntar outra coisa. Por que o governo, então, não estimula o cooperativismo? Alguém sabe aqui? Por que o governo não estimula o cooperativismo? Se pode se arrecadar muito mais diante da pessoa física do que da pessoa jurídica? Vou te explicar aqui. Existe só colocar no silencioso aí, por favor. Existe uma cooperativa de cargas no sul do estado,
na qual ela possui 20 mil cooperados. Cada cooperado possui seu caminhão, não um, pode ser 2 ou 3. E a cooperativa possui mais 6.200 veículos da cooperativa. Olha a proporção e o poder de barganha que essa cooperativa tem. Olha o poder da política. Ela possui o poder de eleger alguém ou não, politicamente. Vocês concordam comigo? Você pode eleger um prefeito numa cidade, você tem 20 mil cooperados. Se vocês entrarem no consenso, podemos se dizer que, claro, tem pessoas que vai falar, não, a cooperativa eu trabalho para ela, mas eu não estou com ela nesse momento. Mas pelo menos 40%, 50% você vai conseguir levar com você. Então, olha o poder que o cooperativismo tem. Isso eu estou falando de uma cooperativa só. Existem outras. Existe a Aurora, que hoje, eu estava comentando até com o nosso amigo ali, a Aurora hoje, ela abate 200 mil suínos por dia e 1 milhão de frangos dia. A Aurora é uma cooperativa. Olha que interessante. E tem outra. A Aurora, quando ela tem um cooperado, a pessoa quer se cooperar, a pessoa fala bem assim, eu tenho um terreno na qual eu posso produzir suínos ou frangos. A Aurora, ela investe tudo. Ela te dá o maquinário, precisa cobrir isso, precisa fazer aquilo, vou te dar um período de manutenção das coisas que precisar, para que você somente produza. E ela toda semana ou todo dia, não sei, ela vai passar lá e vai recolher o que ela precisa. Olha o poder da cooperativa Aurora. O cooperativismo, ele existe de diversas formas e ninguém percebe. Hoje você pode estar pregando cooperativismo e você não sabe. Cooperativismo origina-se da palavra cooperação, é uma doutrina cultural e socioeconômica, fundamentada na liberdade e nos princípios cooperativos. Uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente, em prol de alguma razão. Eu quero ganhar um dinheiro, você teve uma ideia, só que seu vizinho aqui tem a mesma ideia e trabalha da mesma forma, e um outro vizinho que ele conhece, também vamos se unir, vamos ver no que dá, vamos tomar a rédea da situação. O cooperado, ao mesmo tempo, é dono e cliente do negócio, usufrui cooperativa através de seus produtos e serviços e se beneficia com suas vantagens, agregando qualidade de vida e renda, além de colaborar na gestão do negócio por meio das assembleias. O cooperado, ele pode ser vendedor, ele pode ter o café e entregar para a cooperativa, e a cooperativa fazer essa venda para ele, e ele acabar ganhando com isso. Como também ele pode ir na cooperativa, por exemplo, aí a Coopeave, e comprar adubo. Então, ele tem duas possíveis formas de se ganhar: vendendo o produto e comprando o produto. A cooperativa ela é feita exatamente em prol de um senso comum, na qual os mesmos conseguem um poder de barganha enorme. Imaginamos essa cooperativa de cargas que eu falei, que possui 20 mil cooperados. Se um pneu custa em torno de R$900, quanto que eles não devem conseguir economizar nessa brincadeira? Eles possuem postos próprios, que eles conseguem abastecer somente os cooperados. Para você ver qual o tamanho, a proporção que hoje o cooperativismo consegue atingir, tá? Uma forma de organização que tem como diferencial promover o desenvolvimento econômico e bem-estar simultaneamente. Hoje vocês, alguém aqui, não sabia o que é cooperativa? Alguém aqui não entende sobre cooperativismo? Acho que não. Então, que bom, né? Agora vocês só precisam saber o momento que vocês estão utilizando disso, do cooperativismo, tá? Às vezes vocês estão fazendo alguma coisa e vocês não sabem. Baseado na união de pessoas, sendo este o seu maior capital.
O maior capital de uma cooperativa é o cooperado. Sem o cooperado não existe cooperativa. Assim como empresa, sem funcionário não existe empresa. Tá? Vocês não conseguem detectar, vocês não conseguem ter um sucesso com sua empresa sem seus funcionários. Se seu funcionário não está alegre, você não vai ter lucro. Esqueça de lucro. Assim como cooperativa, a mesma coisa. Se seu cooperado hoje ele não está animado com nada, sua cooperativa não vai estar bem, tá? Valores: solidariedade, liberdade, democracia, justiça, equidade, participação, universidade e honestidade. São valores que infelizmente nem todos são cumpridos aqui no Brasil. Principalmente democracia, né? Ultimamente está muita gente falando em democracia. Hoje, não só cooperativa, mas sim uma empresa, pessoa jurídica na qual você possui, necessita de todos esses valores aqui, tá? Se na sua empresa necessita desses valores, imagina numa cooperativa que possui mais de 20 cooperados. Hoje, para se ter uma cooperativa, precisa ter no mínimo 20 cooperados. Imagina isso. Relação da cooperativa: dono cooperativo, usuário, cooperado, fornecedor. Isso aqui, mais na frente vai ter um outro quadrinho, elimina qualquer intermediário. Aqui tem, como é que eles falam? Atravessador. Exatamente. A cooperativa elimina esse cara. Ou esses caras procuram outro lugar, ou eles tentam se cooperar. Só que na maioria das vezes o atravessador que se coopera, ele se coopera com segundas intenções. Esse é o problema. Na cooperativa não pode existir isso. Vou dar um exemplo para vocês. Nessa cooperativa do norte que eu falei de trabalho, que o pessoal é quilombola, quando eles foram constituir a cooperativa, existiam 22 cooperados. Na verdade, existia em torno de quase 50 pessoas que poderiam estar hoje como cooperados lá. Entretanto, alguns falaram bem assim: eu não acredito nisso, eu só acredito vendo, assim como todos creio que fazem, né? Eu só acredito vendo. Então, quando eles começaram a tomar uma proporção muito grande, que eles conseguiram fechar contrato e contratar mais pessoas, aqueles que só acreditavam vendo e não quiseram apoiar no início, resolveram querer entrar. Aí lá na OCB, o próprio presidente, o conselho lá administrativo, chamou a OCB para poder tirar algumas dúvidas. Falou bem assim: cara, mas a gente não quer cooperar essas pessoas. Eu falei: mas por quê, rapaz? Sua cooperativa vai crescer mais. Aí eles explicaram por quê. Porque essas pessoas, quando estavam tentando entrar na cooperativa, inicialmente elas começaram a falar mal da cooperativa para outras pessoas. Após isso, eles chamaram essas pessoas para conversar, mostraram as regras que existiam. Aqui você vai ter que usar uniforme, aqui você vai ter que se reportar fulano de tal dentro da empresa, porque a gente vai prestar serviço dentro da empresa, aqui você vai ter que fazer isso. Algumas falam assim: mas eu não preciso fazer tudo isso, para quê? A gente vai trabalhar no mato, que não sei o que, aquele negócio todo. Aí eles já falaram, as pessoas têm essa ideia, mas aí eles quiseram cortar, e eles fizeram bem, porque infelizmente existe males, né, que vem para o bem. Então eles tentaram entrar na cooperativa, não conseguiram, porque eles vetaram, porque são pessoas que estão em outro tipo de ideia, outro tipo de pensamento, assim como o atravessador, que se aproveita muito de cooperados ou de pessoas que trabalham aí na lavoura tal, que mexem com café e ganham muito dinheiro em cima disso. A cooperativa é feita exatamente para não deixar isso acontecer. O cooperativismo, ele em si, ele não deixa isso acontecer. Ele faz com que aquele dinheiro que o atravessador está ganhando a mais fique com o cooperado, tá? Esses são os ramos hoje que existem de cooperativismo, tá? São 3 ramos: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional e infraestrutura, mineral, produção, saúde, trabalho, transporte, turismo e lazer. Hoje tem alguns aqui que não existem aqui no estado do Espírito Santo. Pode passar.
Cooperativismo no mundo, 1 bilhão e mais de 100 países, mais de 100 milhões de empregos. Hoje nós temos, alguém aqui, hoje a maior exportadora de café do mundo, alguém sabe qual é o país que mais exporta café no mundo? Alguém? Não? Alemanha. Sem produzir 1 grão de café. Aí você fala bem assim, como que um país que não produz café é a maior exportadora do mundo? Porque é lá onde se tem um dos maiores cooperativismos. Olha que interessante. A maior exportadora de café do mundo não produz 1 grão. Assim existem diversas outras formas, tá? Para vocês verem como que a organização é grande. Hoje no Brasil, esse é o cenário cooperativismo. 6.603 cooperativas, 321 mil empregos diretos, 11 milhões de associados, 6% do PIB nacional, 888 bi de faturamento anual. 888 bi de dólares, tá? Não é em reais. Então, 88, desculpa. Então, se for colocar isso aí em reais, aí vai dar aproximadamente, ou se não, 300 bilhões, né? Hoje, no Espírito Santo, são 143 cooperativas, 233 mil associados e 8.106 empregados. Só esclarecer para vocês que existe aqui a diferença de associados e empregados, exatamente porque o cooperado não é empregado da cooperativa, o que hoje muitos confundem, tá? Às vezes o cooperado chega na cooperativa e inclusive é tratado mal pelo empregado. Aí se o cooperado falar bem assim, cara, eu sou seu patrão, sou eu quem pago o seu salário, por que você está me tratando mal? O cooperado é totalmente diferente. O cooperado é sócio da empresa, ele tem direito a um voto lá numa assembleia. O empregado não, por isso que a gente faz essa diferenciação. Hoje existe uma lei aí que é 12.690, que é cooperativa de trabalho, para cooperativa de trabalho, dizendo inclusive que hoje vocês podem constituir uma cooperativa com 7 pessoas. Mas, entretanto, né, nunca tenho, sempre quando falo bem assim, cooperativa tem que ter no mínimo 20. Hoje, para você juntar 20 pessoas é muito difícil, é complicado. 20 pessoas que tenham a mesma intenção que você, é complicado. Aí chega a pessoa lá e fala assim, não, mas eu li na lei que eu posso montar com 7. Pode. Eu indico que você não monte a cooperativa, e sim uma sociedade limitada. Hoje, os números, eu coloquei aqui ano base, né? Os números são esses que foi demonstrado para vocês: agropecuário, crédito, consumo, educacional, habitacional, produção, saúde, trabalho e transporte. Então, para vocês verem como que claro que o crédito, sem sombra de dúvidas, hoje várias pessoas possuem conta no Sicoob, né? Para vocês verem com a diferença de uma cooperativa para uma empresa, é que se você tem uma conta no Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Bradesco, qualquer outro banco, e você tem uma conta no Sicoob, aquela taxa que é retirada da sua conta de manutenção, num banco normal, uma pessoa jurídica empresária, ela simplesmente é retida sua e acabou. Aqui no Sicoob não, uma cooperativa de crédito, por exemplo, ela retém de você, aquilo fica guardado. Se daqui a 10 anos você resolve sair, eles te devolvem esse valor. Vocês têm ciência disso, né? Esse valor está lá guardadinho como capital investido. Quando você sair daqui a 10 anos, 20 anos, sei lá, ou tem uma regra lá que acima de 65 anos você já pode fazer retirada daquilo ali, como se fosse um investimento, você retira, vai ter aquele dinheiro lá corrigido, na qual inclusive vocês vão receber todo ano juros sobre capital próprio. Eu creio que alguns já receberam, mesmo que seja alguma coisinha dando na conta, o que outra empresa não faz. Mas a agropecuária, se vocês verem, é muito forte aqui.
Muito forte porque existe o café e o leite. São muito fortes aqui dentro do estado. O café principalmente, claro. Nós temos aí conilon arábica. Inclusive eu tive na comunidade de Pontões aqui. Alguém sabe onde que fica? Então, na comunidade de Pontões, fui recebido muito bem pelas mulheres lá, que elas estão criando núcleos femininos, muito bom, um trabalho excelente que está sendo feito também pela Copeave, que hoje absorveu a Pronova, que é até a Marcela que está lá, e o pessoal da UCB, e eu experimentei o café, e lá eles foram premiados com o melhor café, né? Melhor café Conilon de 2015. Olha que interessante. E quem recolhe o café lá não são os homens, são as mulheres. Por que o melhor café? Porque o café é catado. Eles catam um por um ali, ó, que está maduro, que está bom. Por isso que foi considerado o melhor café. Olha que diferença. Aí não é falando mal dos homens, mas as mulheres estão muito mais de parabéns para isso. Claro, isso é normal. E o agropecuário está muito forte aqui no estado. Infelizmente, com a crise hídrica, está quebrando aí, está dando essa, como se diz, esses probleminhas, podemos se dizer, mas creio que, se Deus quiser, tudo vai passar, né? Tudo é passageiro. Pode ir. De onde surgiu? A primeira cooperativa foi na Inglaterra, lá em Rochdale, Manchester, na cidade, se eu não me engano, na cidade de Manchester, onde eram feitos por tecelões. Eles tiveram a ideia de se iniciar uma cooperativa devido a alguns problemas de não ter saída dos seus produtos. Olha como é que faz, ó. A crise, ela faz isso. Vou mostrar um caso bem do lado da Pronova junto com a Copeave. Muitos estavam falando que a Pronova estava quebrando, etc, etc. Na verdade, a Pronova foi absorvida. Teve o dedo da OCB lá, claro, porque nós não queríamos de forma alguma que os produtores ficassem desacreditados diante do cooperativismo, e nós trouxemos a Copeave para conversar, onde foi feito todo o levantamento, todo o estudo, uma auditoria foi feita, foi realizada, e eles entenderam que era muito importante fazer isso. Claro que estrategicamente para eles foi muito bom, mas para os cooperados foi melhor ainda. Então é onde o sistema OCB age. Ele geralmente não quer, a gente não trabalha com constituição, a gente não tem meta para constituir cooperativa, a gente tem meta para não deixar fechar. A gente não tem meta, não adianta você chegar lá, eu quero constituir uma cooperativa. Chega lá, não, eu tenho 20 pessoas, vai ser feito um teste, um trabalho de viabilidade econômica. Hoje eu digo para você, se você quiser constituir uma cooperativa, você tem que ter no mínimo 70 mil sacas de café por ano. Se você quiser constituir uma cooperativa com menos que isso, não constitua. A gente já tem esses trabalhos feitos. Então o que a gente faz? Se realmente existe um grupo querendo criar uma cooperativa, entretanto existe uma outra cooperativa muito forte, a gente faz esse trabalho, traz esse grupo para dentro. Foi o que aconteceu com a Pronova. A Pronova já estavam todos desacreditados, conversamos com a Copeave assim entendeu que seria muito bom, principalmente pelo fato de ser estrategicamente bom para eles, e eles absorveram a Pronova. Hoje o trabalho está sendo muito bom lá, inclusive as meninas de Pontões são cooperadas da Copeave, então ficou lá Copeave e Pronova, né? O nome Pronova continua, e o cooperativismo, graças a Deus, ninguém saiu falando mal. Claro que sempre, nem Deus, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, isso é normal, mas que 90% saiu satisfeito, saiu sim. No século XVIII, após a Revolução Industrial, 28 operários da cidade de Rochdale, na região de Manchester, Inglaterra, e sua maioria tecelões, se uniu para superar dificuldades e buscar uma forma de organização mais justa e democrática, com 28 libras. Então entende-se que cada cooperado integralizou 1 libra, ok? Sociedade dos Produtos de Rochdale pertence ao ramo de consumo.
Vocês verem, 4 anos depois já eram 140 membros. 12 anos depois chegou a 3.450 associados com um capital de 152 mil libras. Era muito dinheiro, para você ver como que o negócio dá certo. Só que desde que todos tenham o mesmo senso comum, tá? Todos cheguem a uma posição certa. Olha o poder de barganha do pessoal da Coopercargas. Nessa reunião, estava a NTT, pessoal da DR e tal, etc. E tinham 3 ou 4 cooperados da Coopercargas, um deles, inclusive, do Conselho Administrativo. Aí ele parou no celular assim, e falou bem assim, nós vamos perder aquele contrato lá de não sei aonde, porque nós não temos 60 caminhões, está tudo ocupado, todos os caminhões estão em uso. São 20 mil cooperados, gente. Todos os caminhões estão em uso. Uma das pessoas que estava ali falou bem assim, só um instantinho. Pegou o telefone, saiu, se afastou um pouquinho, demorou uns 10 minutos no telefone, voltou, falou bem assim, pode mandar fechar o contrato, você precisa para quando? Eu preciso para 30 dias. Ele falou, semana que vem os 60 caminhões estão na sua casa, tá lá na empresa. Olha o poder de barganha dos caras. Cara, é muito grande. Não tem noção. O cooperativismo faz isso. Faz crescer. Entendeu? Imagina isso numa eleição. Imagina vocês, vamos dizer, um prefeito da cidade chega lá e fala, não, eu quero fechar um acordo com vocês, isso, aquilo. E no meio do caminho eles entendem que o prefeito não está seguindo aquele padrão que eles querem. Imagina aí chega o prefeito e fala assim, prefeito, se eu não seguir esse padrão, nós vamos apoiar o outro cara. Olha a situação, olha o poder que eles têm hoje de negociação. É muito grande. Tanto financeiramente como politicamente, é muito grande. Infelizmente, hoje no Brasil, só se tem poder de barganha diante da política se todos virarem cooperados brasileiros. Imagina só essa população realmente se unir, não só os caminhoneiros, como estão sendo feitos. Olha a situação, olha o poder que o brasileiro tem na mão e não sabe. Olha o que o cooperativismo faz. Entende-se aí que existe crise política, etc, mas o brasileiro ele precisa se unir mais. Ele precisa fazer isso daqui, o cooperativismo. A cooperativa é uma sociedade diferenciada. Tem origem local, tem retorno ao cooperado e tem compromisso com a sociedade. Uma cooperativa no local, ela traz melhora na economia, ela cria empregos, ela tem retorno para o cooperado, porque a partir do momento que a cooperativa começa a crescer no local, começa a trazer os cooperados para dentro, consegue fazer as suas vendas dos seus produtos, o cooperado que está ali recebendo, ele vai gastar dentro do próprio município. É por isso que eu falo, por que eu não consigo entender, por que o poder público não estimula o cooperativismo. Eu não consigo entender isso. Você chega para falar lá, às vezes, prefeitos, deputados, que seja, em alguns, às vezes não dão tão atenção como deveria dar. Então, tipo assim, o poder público ele precisa entender que, tendo origem local, o seu cooperado vai ganhar muito mais do que deveria, ou do que ganhava, vai tendo retorno por cooperado, consequentemente, vai haver crescimento na arrecadação municipal, estadual e federal, e que, consequentemente, vai ter um compromisso com a sociedade de criar a parte de empregos, aumentar a sua parte social, claro, porque você arrecadando mais, o poder público tendo esse dinheiro, esse valor em caixa, vai poder investir em praças, escolas, etc. Então tá tudo, como se fosse uma cadeia, gente. O cooperativismo é uma cadeia. A partir do momento que você começa a criar o cooperativismo, consequentemente as demais demandas tendem a crescer junto. Olha aqui, essa é a tabelinha que eu comentei com vocês. Hoje o produtor, através do intermediário, chega ao consumidor. A cooperativa é diferente. Produtor, cooperativa, consumidor.
A mesma forma, ao contrário, consumidor, cooperativa, produtor. E aqui, ó, aplicador cooperado, cooperativa, aplicador cooperado. O que significa isso? Da mesma forma que o produtor consegue, através da cooperativa, chegar ao consumidor, o consumidor também consegue chegar ao produtor. Diferentemente disso aqui, tá? Nós já pegamos situações de cooperativas que deixavam de arrecadar por causa de intermediários em torno de 700 mil por mês. Não é brincadeira, é sério mesmo. Em torno de 700 mil por mês. Sabe por quê? Por causa, às vezes, de 3 ou 4 centavos. Vocês acreditam? 3 ou 4 centavos. Vou te dar um exemplo. Leite. Leite, 1 centavo é dinheiro. É discutido. Muito discutido. Por causa de 2, 3 centavos a mais, que a cooperativa fala bem assim, não, o meu preço eu só posso te pagar isso. Aí o cara que é atravessador fala bem assim, não, eu te pago 2 centavos a mais. Aí o cara, infelizmente, por não ser fiel à cooperativa, ele passa para o atravessador. Então é por isso que às vezes essas pessoas aqui acabam ganhando dinheiro e acabam existindo, assim como existe drogas. Só existe a droga porque existe o consumidor. Se não existir consumidor, não vai existir droga. Para que vai ter droga se ninguém consome? É a mesma coisa assim. Se você é fiel à sua cooperativa, você tende a fazer o negócio crescer e, claro que você vai receber 1, 2 centavos a menos, claro. Isso pode ser uma diferença enorme, mas aí tudo é conversado. Por que se organizar? Quantos aos aspectos sociais? Quebra de egoísmo, de individualismo, pois envolve várias pessoas para fazer um trabalho a fim de adquirir o mesmo resultado todo ano. Todo ano eles querem o mesmo resultado, às vezes crescer mais. Se você une essas pessoas, e claro que não deve nunca existir isso daqui. Numa cooperativa, se iniciar dessa forma, já inicia-se errado, tá? Existe, claro, cooperativas e cooperativas, assim como existe pessoas e pessoas, assim como existe problemas e problemas, etc, etc. Então, hoje, a maior parte das cooperativas, elas tendem a trabalhar em prol ao cooperado. Então, sem o cooperado, a cooperativa não existe. Assim como eu comentei, sem o funcionário, a empresa também não. Aquela frase, um por todos e todos por um, começa a fazer sentido quando falamos de cooperativa. Ou para você ver que existe cooperativas e cooperativas, no norte do estado, infelizmente eu não posso citar nomes devido, claro que para coisas boas eu posso citar, para coisas ruins infelizmente eu não posso. Mas já existiu situações de cooperativa que sumiu com o café do cooperado. Simplesmente sumiu. No tempo desse eu acho que teve não, mas aí já não era cooperativa, né? Eu acho que era um galpão que o cara pegou, todo mundo confiando, o cara tinha anos e anos, todos confiaram, o cara sumiu. Mas existiu isso também em cooperativa, gente. E por incrível que pareça, parece que foi até de propósito, porque os administradores, o conselho administrativo, nenhum tinha saca de café dentro da cooperativa, só os cooperados. Cara, quando nós descobrimos um negócio desse, falamos, rapaz, nós estamos mexendo com vidas, nós estamos mexendo com um produtor que produz o café dele para o ano todo, ele só tem aquilo ali. Como é que se faz uma coisa dessa? Assim como existe, dá outro exemplo, uma cooperativa quebrando por causa de um profissional, um advogado, claro, que chegou lá vendendo um tal de precatório. Eu sou contador, quando os caras ligaram para mim, tem precatório, corre disso, todo mundo sabe o que é precatório, não sabe? Então, beleza. O advogado falou bem, esse negócio é o seguinte, rapaz, eu tenho aqui 300 mil em precatório, te vendo por 210. Não, 210 não pago, que não sei o quê. Não, papa fez aquela... Saiu por 160 mil. Cara, quando é esmola demais, você desconfia.
Ninguém vai me vender uma BMW por 10 mil, a não ser que seja roubada. Então, infelizmente a cooperativa quebrou. Por incrível que pareça, quebrou por causa disso. Ela já estava meio ruim das pernas. Nós estávamos tentando ajudar. Inclusive, foi falado por mim, foi falado pela OCB, foi falado pelo contador deles para não fechar o contrato de compra de precatório. E mesmo assim, o conselho fechou. Cara, olha só, foi falado por mim, eu sou profissional contábil da área, pelo contador deles, que é outro profissional contábil que entende, e foi falado pelo sistema OCB, que falou, não faz isso, pelo advogado do sistema OCB, não faz, isso não existe. E eles fizeram. Tomaram uma burdoada muito grande, tiveram que entrar no refis e agora estão devendo. E outra, a cooperativa, os cooperados respondem com o seu patrimônio. Muito cuidado com isso, por isso que tem que ter uma gestão muito boa. Então, se vocês sabem escolher a pessoa que fique lá em cima, a pessoa que organiza a administração da cooperativa, vocês podem ficar tranquilos. Agora, cuidado em quem vocês realmente escolhem. Casos de sucesso aqui, que eu comentei com vocês. Ex-detento fatura 1 milhão com reciclagem. Pessoal, aqui, ex-presidiário e hoje empresário Fernando Figueiredo fundou a cooperativa Sonho de Liberdade. Por que Sonho de Liberdade? Ele era ex-detento, né? Em 2007, logo que saiu da prisão, a entidade tem 80 associados entre detentos e ex-detentos, que trabalham com madeira reciclada da construção civil e vendem serragem para indústria e imóveis para restaurantes, lojas e empresas. Olha a situação aí. É um cara que teve ideia, resolveu juntar ex-detentos que tinham também a dificuldade. Podemos dizer que seria a crise dos ex-detentos, de quando saem da cadeia, chegam no mercado e não conseguem emprego. São Roque de Minas tem pouco mais de 6.600 habitantes sobreviventes do êxodo rural. Graças ao surgimento da cooperativa, nos anos de 1990, foi a solução encontrada. Nós queríamos o mínimo de dignidade, resgatar os serviços bancários básicos de uma cidade, pagar funcionários e aposentados, declarou. Após solidificação, a cooperativa começou a investir no comércio local, olha aí que eu falei com vocês, trazendo segmentos que não existiam para a cidade, como, por exemplo, Instituto Elos de Educação, uma cooperativa educacional criada pela insatisfação de um grupo de pais com métodos de ensino na região, na época em conjunto da cooperativa Saroncred. Hoje são 104 cooperados e 30 funcionários. Há 13 anos, a escola oferece educação cooperativista a 130 alunos de material do maternal ao 3º ano de ensino fundamental. Para vocês verem, já não tem aquela frase, a necessidade faz o sapo pular? Foi o que aconteceu aqui. Eles, insatisfeitos, criaram a Saroncred, consequentemente, logo depois, estruturados, principalmente financeiramente, criou-se a Educacional Mineira, que hoje é exemplo para todo o Brasil. É a necessidade que faz o sapo pular. É a crise, gente. No momento de crise, você precisa correr para algum lado. A Aurora, a qual eu comentei com vocês, 1969, 18 homens representando 8 cooperativas. Hoje, mais de 70 mil famílias são associadas, com 26 mil funcionários. Olha o poder que essa cooperativa tem. O cooperativismo, ele gera trabalho, ele gera renda, ele gera a parte social, ele trabalha a parte social em si, sem sombra de dúvidas. Ele faz existe um desenvolvimento ligado a ele que são poucos que conhecem. Por isso que eu fico me perguntando por que o poder público não incentiva tanto o cooperativismo. Aí tem uns aí que falam bem assim, vou te dizer, tem uns que falam bem assim, mas a cooperativa não paga imposto de renda nem contribuição social. Como que o governo não incentiva?
Lá na OCB, e algumas pessoas também já me procuraram para constituir cooperativa, e a primeira coisa que eu falo é o seguinte, aí quando eu percebo, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, se você está pensando em constituir cooperativa para pagar menos imposto, você pode levantar da cadeira e ir embora, porque você vai pagar mais imposto. Ele falou, acho que não, eu não pago imposto de renda e contribuição social. Aí eu falo para ele bem assim, você acha que o governo é bonzinho? Eu vou mostrar para você como paga. Uma pessoa jurídica hoje paga 15% de imposto de renda e mais 9% de contribuição social, 24%, ok? Claro que se tiver acima dos 20 mil, paga mais 10 mil adicional, mas suponhamos que não teve esse acima disso, 24%. Quando uma empresa, quando a cooperativa é isenta do imposto de renda e contribuição social, ela deixa de tributar a pessoa jurídica e tributa o cooperado na fonte, na qual eu posso ir para o imposto de renda até 27,5%. Olha só, gente, o imposto de renda da pessoa jurídica é 15, mais 9 de contribuição social dá 24. Na pessoa jurídica eu vou até 27,5%. Olha que maravilha. E tem outra, eu tenho mais 11% de INSS. Como que uma cooperativa paga menos imposto que outra empresa? Se alguém falar que uma cooperativa paga menos imposto que qualquer outra empresa, é mentira. E eu consigo, por cálculos assim, A mais B, e demonstro. Eu já fui em Santa Teresa, o pessoal querendo constituir uma cooperativa de vinhos. Vamos se unir e tal. Aí quando eu comecei a apresentar alguma coisa lá, eu percebi que eles estavam muito focados na parte do imposto. Aí eu falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, desliguei o computador, a dúvida de vocês que eu percebi é contábil, é imposto, não é? O pessoal, isso aí, tal. Aí eu falei, quem aqui é microempreendedor individual? Tipo assim, de 10, 9 eram microempreendedor individual. Aí eu falei, por que vocês não continuam como microempreendedor individual? Não, porque é até 5 mil por mês e eu não posso passar disso. Aí eu falei, sua esposa tem CPF? Tem. Eu falei, então pode abrir no nome da sua esposa. Não tem problema, inclusive você vai recolher o INSS dela para aposentadoria por tempo. Tá, mas e eu posso abrir outra pessoa? Pode. Ele falou, mas por que não cooperativa então? Eu falei, bicho, porque você vai pagar mais imposto. Eu não acredito, a gente não paga imposto de renda e contribuição social na cooperativa. Aí eu coloquei o papel, no papel. Foi aí que eles desistiram, sem brincadeira, desistiram na hora. Então nós vamos continuar com microempreendedor individual. Eu falei, isso aí. Continua lá, conversa com o contador de vocês, continua como microempreendedor individual, paga R$45 por mês, acabou. Aí eu falo para vocês, o governo foi bonzinho montando o microempreendedor individual? Não. É porque estava todo mundo na informalidade, o governo estava perdendo muito dinheiro. Aí o que ele criou? Vamos pegar R$45 dessa galera aí e dar uma aposentadoria por idade. Então, é mais ou menos isso. Cooperativa nunca vai ser tributariamente melhor, mas vai ser melhor no associativismo, vai ser melhor em tudo que for bom para a sociedade. Na parte social, na parte financeira, na parte educacional em si. Então eu sempre falo com vocês, estimulem isso, tá? Podem estimular isso, porque é muito bom. Eu queria agradecer, claro, falar só um pouco que eu falei aqui do cooperativa, porque sobre cooperativismo é muito grande. Existem N comentários, N transformações. Agradecer mais uma vez o convite, tá? Obrigado, muito obrigado mesmo. E queria saber, se caso tiverem dúvidas, vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? Muito obrigado.